Apareceu a Margarida, tô de volta com o mapa do tesouro. Um assunto hoje que a gente bateu na sala, não sei o porquê, mas ficou martelando na minha cabeça o dia todo. Na verdade, foi uma coisa que eu vi agora referente às Olimpíadas, que é não comece nada contando com a colaboração de ninguém, contando com o apoio de ninguém, porque ninguém vai te apoiar. A gente pode levar isso para a vida, a gente pode trazer isso para o mercado. Ninguém vai te apoiar no day trade. Às vezes o teu cônjuge não vai te apoiar. E cara, a grande verdade é, não conta com o ovo no cu da galinha. Mas é impossível a gente desistir de algo que a gente pensa o dia todo, né? A gente tem que procurar maneiras de estar cada vez mais próximo dos nossos objetivos e não se afastar dele. Mas não conte com o apoio de ninguém para iniciar qualquer projeto na sua vida. Comece porque você acredita que você é capaz e vá até o final, né? Termine o que você começou. Fala pessoal, beleza? Felipe na área passando para mais um mapa do tesouro aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. Recados importantes aqui. Dois recados importantes. Primeiro, segue, comenta e compartilha. Não seja esse seguidor sanguessuga que vem aqui, adquire conhecimento, pega insights e não deixa um mísero like, uma mísera inscrição que entre aspas, é de graça, né? Porque não vai te custar aí 3 segundos aí, não vai te cair um dedo, né? Por clicar, compartilhar e comentar esse vídeo, se inscrever. E outro recado muito importante, se você está perdido no mercado financeiro, está com aquela sensação de que nada morre na praia, não tem um operacional para chamar de seu, eu te convido para participar da minha próxima imersão, que vai acontecer no próximo dia 18, agora desse mês de agosto, tá bom? De hoje até o final do bônus que eu estou dando aí pós-imersão, você tem 28 dias de acompanhamento de sala free na faixa, beleza? Então não deixe para a última hora. E outro recado também muito importante é a última imersão no valor atual. Depois aí teremos um reajuste de preço e aí você pagará mais caro para ter ajuda, tá bom? Então vamos lá. Recados entregues. Vamos começar aqui a análise pelo nosso mini dólar. O dia de ontem foi o dia do apocalipse, né? Corram para as montanhas. Pelo menos é o que a galera tava falando aí, né? Eu sempre gosto de deixar muito bem claro, né? Principalmente para a galera que trabalha comigo todo dia aqui na sala aqui, é que nunca tanto ao céu, nunca tanto ao mar. Na dúvida, siga o gráfico, né? Eu sei que é difícil a gente tirar o viés da nossa análise na maioria das vezes, mas a gente tem que racionalizar a parada e não colocar mais emoção no clique. Então, a dica que eu sempre dou quando a gente tem esses eventos catastróficos acontecendo, entre aspas, aí, é siga o gráfico, siga o seu operacional. O dia de ontem aí foi um dia que o dólar abriu com um gap de alta, né, e devolveu todo o movimento, e até mesmo quando a gente achou que tinha se esgotado as vendas, ele vem e marca mais uma venda. Hoje até comentei com o pessoal que o dólar tinha sim possibilidades, né? Você até comentei na primeira hora de mercado na transmissão que eu fiz, tinha possibilidade de dar continuidade ao movimento de queda, talvez ir buscar uma média móvel de 200 no gráfico de 60 minutos, mas ele tinha uma região aqui importante antes da média móvel de 200 períodos aqui, que é uma regiãozinha de últimos fundos aqui que poderia segurar esse preço. Então a gente tinha o primeiro evento aqui do dia, seria até mesmo um rompimento da média móvel de 50 períodos e depois aí a gente teria como alvos as regiões de últimos fundos aqui que segurariam. Após isso a gente teria aí média móvel de 200. Mas agora vindo para um gráfico de 5 minutos onde o filho chora e a mãe não vê, a gente tem o índice abrindo já, entregando não, né? Mas ele veio buscar rapidamente alvos dessa consolidação aqui. Então, se a gente projetar esse último topo e esse último fundo aqui, a gente vai ter um alvo de 100% na casa dos, cadê? 702,5, né? No segundo candle do dia ele já estava dando o alvo de 100%. Então não adianta eu querer entrar em uma operação, né? Primeiro de tudo, pagando muito caro em um gráfico de 5 minutos, é aquele negócio, a festa tá rolando, mas o ingresso tá caro.
né? Mas cada um sabe o fundo do seu bolso. Eu só acho que você, para participar de uma operação aqui dentro do dólar no gráfico de 5 minutos, pagar mais do que 20 pontos aí, beira, né, beira o surreal. Mas enfim, se cabe no seu bolso, você tinha sim um ponto de venda técnico que seria a mínima do candle 1 e o stop técnico também que seria na máxima do candle 1. Ele estaria ativando a perda desse pivôzinho aqui. O lado ruim disso tudo é que você teria um alvo de 100% bem próximo. Então aqui você estaria contando, entre aspas, com o ovo no cu da galinha, acreditando que realmente ele vinha para romper o alvo de 100% e talvez viria buscar um quarto alvo para você ter na mão aí no mínimo o seu risco 1 para 1. Se você fez isso, né, mesmo assim deu certo, porque você arriscou seus 20 mais 23 pontinhos aí, e ele chegou a dar quase 30 pontos nesse movimento de queda aí. Após isso, né, comentei com o pessoal da sala, com o pessoal que estava assistindo a gente pela live, eu falei assim, não vou vender aqui essa região, tá muito caro para a gente participar desse trade, tem um alvo de 100% na cara do gol, então o que a gente vai fazer? Vai esperar uma reancoragem na média móvel de 9 períodos. E aqui a gente começa a ter alguns possíveis sinais aqui de que esse mercado ele pode ficar enrolado de certa forma hoje. Não ficou enrolado, ele deu algumas boas oportunidades para, né, operadores com um pouco mais de experiência, digamos assim. Vou tirar essa flechinha daqui, jogar ela para cá para vocês observarem. A partir do momento que a gente tem aqui esse preço, né, montando uma espécie de falha de fundo aqui, porque sim, ele arma um pivô de baixa, pena de impulso, não corrige nas médias, ele vem para acionar um pivô de baixa aqui. Esse pivô aqui, primeiro de tudo, a confirmação ela não aconteceu, mas todo mundo que entrou na violação com stop nesse topinho aqui estopou. E aí ele poderia até mesmo tentar aqui uma volta em V com esse fechamento acima da média móvel de 9 aqui, caracterizando uma espécie de 9.1, 9.2 aqui, né? Não é bem isso que a gente estava de olho, mas principalmente aqui na falha da continuidade desse movimento. Até falei para o pessoal, a galera mais agressiva que queria uma compra, poderia arriscar uma compra nesse candle 11 aqui, comprando a máxima dele com stop na mínima, porque ele estaria realmente estopando todo mundo que vendeu aqui esse fundo, fechando acima do último topo, fechando acima da média móvel de 9. O acionamento desse gatilho para compra nem aconteceu. E ao mesmo tempo que ele não acontece, ele ainda dá ênfase numa possível continuidade de venda. E aí é uma operação que eu comento com a galera aqui. Tu tem que ter um pouco mais de experiência, tem que ter sangue frio, tem que ter time para isso daqui. Porque a partir do momento que ele não consegue dar continuidade aqui, esse rompimento de máxima, entra a pressão vendedora e o candle 12 fecha, né, na sua mínima praticamente, a gente tem um gatilho na ponta vendedora aqui com stop no próprio candle, visando como alvo a região aqui de acionamento de fundo. Até comentei com o pessoal, talvez aqui a expectativa matemática não esteja do seu lado, porque aqui você arriscou nesse trade aqui 13 pontos, o próximo fundo está a 9 pontos. Mas somente por essa falha de continuidade na alta, que dessa volta em V, ele daria sim time para você que tem um gerenciamento de risco um pouco mais flexível entrar vendido. E ele cumpriu o papel dele. Primeiro ponto, ele vem aqui, viola essa regiãozinha de fundo, depois ele dá mais uma acelerada e entrega aí mais de 20 pontos nessa operação aqui. Então você teve um gatilho operacional sim caro, né, mas técnico. Falha de continuidade, falha de volta em V, entra a pressão de venda, tivemos operadores da sala que pegaram essa operação aí. E depois ele faz praticamente um replay dessa operação aqui, quando a gente tem o novo ponto de venda aqui na perda da mínima do candle 23, porque de novo aqui, ele vem, entra a pressão de venda, ele vem para corrigir nas médias, né? As médias não são o suficiente, pelo menos a média móvel de 9 aqui não é o suficiente para dar continuidade nesse ponto de compra. Quando ele tem um fechamento acima da 20 aqui também, ele não consegue dar continuidade. E esse fechamento aqui, essa falha dessa continuidade de uma volta em V e a entrada de pressão vendedora caracteriza o quê? Defesa na região, né? Então, ou seja, não conseguiu trabalhar acima da 20, entra a pressão de venda. Só que aí, de novo, o teu gatilho operacional ele está onde? Ele está na perda da mínima do candle 23, e teu stop até então aqui estaria na máxima do candle 23. Depois, quando ele deixa aqui dois candles de cor contrária, ele caracteriza aqui um pivô dentro do pivô, né? Então temos um pivô aqui. No caso, se ele vem para perder esse fundo maior aqui, então estaria caracterizado o pivô dentro do pivô. Tem dois tipos de venda que você pode efetuar aqui. Primeira venda aqui é por violação, na perda da mínima do candle 23 e stop na máxima do candle 22, que foi o que alguns operadores da sala fizeram, tá? E depois seria uma venda por confirmação, mas essa venda não foi nem acionada e teria que ter cuidado com esse último fundinho aqui.
E aí, após isso, né, a gente já percebe, pô, as compras não estão fluindo. Quem tentou comprar aqui não acionou, quem tentou comprar aqui estopou, né? Eu vou estar comprando aqui? Não vou estar comprando aqui. Né? Vou estar comprando aqui? Não, tem a média móvel de 50 na cara. Então a gente realmente entende que a saída de menor resistência para o dólar seria realmente a ponta vendedora. E aí basta você ter a disciplina de esperar realmente acontecer. E acontece, né? Esse próprio Candle 48 aqui, ele é um gatilho interessante. Claro que ele não andou e não buscou o seu alvo 1 para 1 do próprio risco, né? Ele não consegue, né, entregar para a gente o risco aqui, mas ele chega bem próximo daquela região que eu comentei com vocês lá no 60. Então, todo mundo que vendeu o mínimo do Candle 48 aqui, no mínimo puxou para o break-even depois que o preço se aproximou dessa região. Ou talvez quem pegou aí, né, uma possível venda por violação na mínima do candle 46 com stopzinho na máxima do 47, que está caracterizando pelo movimento de preço o pivôzinho de baixo. Só que é uma venda perigosa por conta desse fundinho aqui, né? Mas quem pegou na violação aí saiu dando risada no final das contas. Depois, no final do dia, eu fiquei até de olho aqui em um trade que nasceu nessa região aqui. Primeiro, quando o preço aí realmente ele consegue trabalhar acima da média móvel de 50 períodos, ele não aciona a compra aqui nesse candle 88, né? O que já meio que me frustrou, digamos assim, mas depois realmente ele consegue soltar o movimento comprador. Não foi o melhor movimento do mundo, mas entregou aí seus 6, 7 pontinhos aqui. Onde que moraria o gatilho de compra aqui, Felipe? Você estaria comprando na máxima do candle 94, stop no próprio candle 94, e aí teria como o alvo seu risco 1 para 1 aqui dentro dessa operação aqui, tá? Então você teria aí, ele teria pago aí. A venda do candle 42 seria certo? A venda do candle 42. Cara, seria um pullbackzinho oculto, né, Haroldo? Seria um pullbackzinho oculto, não estaria errado não vender. Você é um operador que tem um pouco mais de experiência aí, daria assim para, né, de uma certa forma tentando antecipar toda essa região de perda de fundo aqui, né? Até acho que a gente comentou isso daqui na sala, né? Então bater a venda ali não seria tão errado não, só exige um pouco mais de experiência dentro do setup. Beleza? Então foi isso daqui que eu consegui visualizar dentro do dólar, beleza, pessoal? Vamos para o índice aí. Análise meia longa, né? Bom, o índice também, tá? O índice ele chegou numa região bem importante que eu comentei aí no nosso pré-mercado na sala e também aí junto na transmissão da primeira hora de mercado, que ele chega numa região importante, que é essa região de últimos fundos aqui, né? Ele vem para o fechamento, né, do gap ontem, lutando contra tudo e contra todos, né? E de certa forma, ele termina o dia anterior bem esticado. Então, até comentei com o pessoal que eu estaria esperando uma primeira hora de mercado bem lateral para uma continuidade, né? Se o mercado fosse realmente para continuar esse movimento mais comprador, eu esperaria aí pelo menos a abertura do à vista para ficar de olho. Então, eu estaria esperando o mercado mais lateral aqui dentro dessa região, né? O que não aconteceu. Na verdade, até meio que aconteceu sim, né? Ele abriu aí, já deu uma pesada e veio buscar ajuste, tá? Mas realmente eu achei que se fosse para continuar subindo, ele teria que fazer uma correção, não uma correção do dia de ontem. Tem que corrigir 50%, que ontem subiu muito. Não, isso daí é uma análise rasa. Mas eu acho que realmente, se ele continuasse subindo, ele não ia passar confiança para comprar. Essa que é a grande verdade. Então, esse movimento de abertura que ele faz aqui hoje é o que eu precisava para realmente ficar, ó, ele está corrigindo, querendo ou não, o movimento de ontem. Essa correção ela vem em regiões técnicas. Primeiro ponto, região de média. Segundo ponto, ajuste. Então, como eu falei para o pessoal, toda e qualquer venda que a gente for pensar em realizar aqui na sala, a venda mais segura vai acontecer abaixo da média móvel de 50 períodos e abaixo do ajuste. E o preço, ele dá uma pesada na abertura, em 4 candles ele vem, tenta trabalhar abaixo, né, das médias e do ajuste e não consegue dar continuidade. A gente até realizou aqui uma possível entrada na máxima do Candle 7, pensando em uma volta em V por falha dessa região aqui na posição vendedora, com stop no próprio Candle 7. Ele quase pagou o 1 para 1 aqui, né? Mas como estava em região de médias aqui, a gente optou por tirar o risco e colocar no 0 a 0 essa operação aqui, e ela tirou os operadores no 0 a 0, mas não teria em momento nenhum acionado o stop, porque o stop estava na mínima do candle 7, só que é uma operação de time, não teve time. E após isso, a gente ficou de olho. Bom, pessoal, vamos ficar atento, porque a gente vai ter abertura do mercado à vista, tem as Big Techs saindo de leilão, aí pode, né, trazer uma explosão para o mercado. Venda já estava muito bem marcada, somente abaixo do ajuste, o que não aconteceu em nenhum momento,
e o ajuste ele serviu como um ponto de suporte bem interessante hoje durante o dia todo, se vocês perceberem aí o ajuste do dia anterior. Né? O preço tentou trabalhar abaixo dele, não conseguiu, e depois que passou para cima, ele marcou o suporte do dia. Inclusive, foi o que deu o time para a gente executar essa compra aqui, porque o mercado ele vem e dá uma pesada, juntamente com a abertura do à vista, e depois ele deixa para a gente um candle gatilho, que é esse candle 13 aqui. Esse candle 13, ele marca para a gente um ponto de compra bem interessante, porque é um candle de força, né? O problema é que seria encaixar um ponto de stop técnico aí. Aqui a gente teve que utilizar o ponto de stop gambiarra, né? Que eu não sou muito fã, mas o stop no próprio candle que rompe, que teve contexto para isso, né? Entrou volatilidade com a abertura da vista e jogou esse mercado para cima. Para cima quanto, Felipe? Para cima buscando o meu risco, que seria o 1 para 1 aí. Então a gente teria o risco aqui nesse trade aqui na casa dos 170 pontos, ele veio e chegou a pagar 200 pontinhos aí. Foi o que deu para fazer na parte da manhã, porque depois aí a gente ficou muito mais num trabalho de proteção do que realmente tentando encaixar operações. A venda, como a gente já tinha comentado, só valeria se tivesse algum gatilho interessante abaixo do ajuste, que não aconteceu, e depois aqui esses candles de força estavam muito próximo dessa região de defesa aqui, é uma coisa que a gente não pode negar. Depois de dois candles de força, o 13 e o 14, entra uma pressão vendedora aqui dentro dessa região e aí vira um paliteiro, bunda na parede. Então eu só posso comprar acima do último topo, e aí a gente tem uma série de regiões aqui que pode servir como potencial troca de prioridade, que é a máxima do dia anterior, e mínima daqueles últimos fundinhos que eu mostrei para vocês no começo da análise aí. Então, o certo seria comprar somente acima dessa região, dessa faixa amarela aqui. E aqui a gente começou a ter alguns gatilhos interessantes na parte da tarde, para quem teve um pouco mais de paciência, conseguiu encaixar boas operações aí. Aqui a gente teve um pullback bem interessante, né, onde ele troca a polaridade. Cara, depois de pronto é maravilhoso, né? Mas esse candle 55 aqui foi o que passou pra gente uma confirmação de um rompimento de um pivôzinho. Só que ao mesmo tempo que ele passa pra gente o ponto de compra interessante, tem que ter culhão para segurar isso daqui, porque não foi uma operação que startou e andou, né? É uma operação que ela te coloca dentro da festa, né? Né? Aquela festa, enfim, né? E tu fica ali com o copo na mão, não pega ninguém, né? E aí tu tá ali com a tua bunda na janela. Então, o ponto de compra, ele foi claro pelo que no 55. O stop estava técnico, tudo certo, só a operação demorou para andar. Inclusive, depois eu percebi que a gente teve operadores na sala, acho que foi o Felipe que pegou depois aqui o rompimento desse pivôzinho, pegou nesse candle, ou acho que foi no 67. E aí as operações foram no estilo que a gente gosta aqui na sala. Entrou na operação, ela já vem, já paga seus alvos, e depois a gente começa a observar o mercado bem técnico até mesmo na ponta compradora, né? Entrega o movimento de alta, corrige na região de médias e depois explode na alta. Então, ele ficou bem técnico assim na parte da tarde. O problema é o operador sobreviver a esse triturador que foi isso daqui, né? Então, acho que até a gente tirou leite de pedra hoje com essa compra que a gente executou de índice. Depois ficou tudo muito, muito feio. Essa que foi a grande verdade. E depois eu vi até que o Léo Krames, né, outro operador aqui da sala, ele é muito bom, inclusive, em pegar essas reversões aqui. Ele executou uma venda nessa região aqui, acho que foi na mínima do candle 90, agora não me lembro mais, ou na perda do candle 87 aqui, só que a operação andou e tirou ele no break-even e depois entregou o movimento na ponta vendedora que ele estava esperando aí. Mas foi isso, galera, né? Mais uma análise entregue para vocês aí. Espero, né, que tenha ajudado, né? E é isso. Lembrando, você que procura um lugar para operar de maneira técnica e profissional, venha operar com a gente na sala educacional. Qualquer dúvida pode me chamar no direct. Se você está no meu grupo lá free do WhatsApp, também pode chamar lá, o número que está lá, meu número pessoal mesmo, e a gente vai trocando uma ideia aí. Mas não fique de fora, né? Porque, de novo, repito, será a última imersão que eu vou dar bônus adicional de tempo de sala, não vai ter mais até o final do ano, e também vai ser a última imersão no valor atual, tá bom? Então, não deixe para a última hora e não fique de fora. E se deixar, não me venha com churumelas depois, tá bom? Forte abraço a todos e estamos juntos. Valeu!